Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo, concurso, e o papo de hoje é a Era Vargas. Foram 15 anos, gente. 15 anos com Getúlio Vargas no centro do poder no Brasil. Para a gente entender de verdade como ele conseguiu isso, como ele se manteve e consolidou seu poder, vamos dividir essa história em 4 partes essenciais. Primeiro a subida, depois a polarização, aí vem a ditadura do Estado Novo e, por fim, a queda. Muito bem, vamos começar pelo começo, claro. Como é que o Vargas surge nesse cenário e quais foram as primeiras jogadas dele nesse grande tabuleiro político que era o Brasil? Olha, é fundamental entender isso aqui. O governo Vargas não foi uma coisa só, linear. Pelo contrário, ele foi se transformando com o tempo. Começou como um governo provisório, passou por uma fase constitucional e desembocou no autoritarismo total do Estado Novo. Cada fase é um capítulo diferente. E aqui está uma das chaves para sacar o início do governo Vargas. A ideia de Estado de compromisso. Pensem no Brasil da época. Tinha a nova burguesia industrial querendo espaço, os trabalhadores começando a se organizar e as velhas oligarquias do café tentando não perder o poder. Era um cabo de guerra. O Vargas se colocou ali no meio como grande mediador. Como ninguém era forte o bastante para mandar sozinho, o poder dele só crescia. E ele não perdeu tempo, não. Chegou e já foi mostrando quem mandava. Acabou com o Congresso, tirou os governadores e colocou interventores da confiança dele. E na economia, mão forte. Aquela imagem do governo queimando sacas e mais sacas de café para controlar o preço depois da crise de 29, nossa, isso virou grande símbolo dessa centralização. Mas é claro que essa centralização toda ia dar em alguma coisa, né? A elite de São Paulo se sentiu deixada de lado e pegou em armas em 1932. E aqui tem um ponto interessante. No campo de batalha, Vargas venceu. Mas na política, a história foi outra. A pressão foi tão grande que ele teve que recuar e convocar uma nova Assembleia Constituinte. E essa pressão nos joga direto na segunda fase. Por um tempinho, o Brasil respirou ares democráticos, mas era uma democracia sob alta tensão. O clima era de polarização total, um reflexo do que acontecia no mundo, com a ascensão do fascismo e do comunismo. E a Constituição de 34, que nasceu daquela revolta paulista, trouxe avanços, avanços incríveis para a época. Pela primeira vez, o voto feminino valia em todo o país. Tivemos a criação da Justiça do Trabalho, a base do que viriam a ser as leis trabalhistas. Foi, sem dúvida, um salto social e tanto. E aquela polarização toda tinha cara, nome e endereço. De um lado, a Ação Integralista Brasileira, os Camisas Verdes, com uma inspiração claramente fascista. Do outro, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era uma frente bem ampla de esquerda, liderada por Luiz Carlos Prestes. Eram 2 Brasis que não se conversavam. A ANL cresceu muito rápido, e isso acendeu o sinal de alerta nas elites e no governo. Vargas, muito esperto, usou a Lei de Segurança Nacional para colocar o movimento na ilegalidade. A resposta foi a Intentona Comunista, uma tentativa de levante armado que, na verdade, foi um fracasso. Mas para Vargas caiu como uma luva. Era a desculpa de ouro que ele precisava para endurecer o regime. E com essa desculpa na mão, o caminho ficou livre para o grande ato de consolidação do poder de Vargas, a instalação de uma ditadura com todas as letras. Mas fica a pergunta, né? Como um presidente eleito simplesmente se transforma em ditador? A resposta está numa das maiores peças de manipulação política da nossa história. O nome da mágica? Plano Cohen. Esse plano, gente, nunca existiu. Era um documento completamente falso, forjado por militares próximos a Vargas, que descrevia um plano comunista para tomar o poder. Isso criou um clima de pânico no país e deu a Vargas o argumento perfeito para dar o golpe, cancelar as eleições que viriam e fechar o Congresso Nacional. Para oficializar a ditadura, veio uma nova Constituição, a de 37. Ela foi apelidada de A Polaca, porque se inspirava no modelo autoritário da Polônia da época. Na prática, o que ela fazia? Entregava o poder absoluto nas mãos de Vargas. Partidos políticos? Extintos. Legislativo e judiciário? Subordinados a ele. E a estratégia do Estado Novo tinha 2 faces, era o famoso morde e assopra. De um lado, repressão pesada, com polícia secreta perseguindo opositores e o DIP, o Departamento de Propaganda, censurando tudo e construindo a imagem do Vargas como pai dos pobres. Do outro, ele fazia concessões aos trabalhadores, como o salário mínimo e a famosa CLT, de 1943.
Na economia, a palavra de ordem era planejamento estatal. A ideia era usar a força do Estado para industrializar o Brasil. É nesse período que nascem gigantes que conhecemos até hoje, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Pois é, mas nenhum poder absoluto se sustenta para sempre. E foi um evento mundial, a Segunda Guerra, que começou a criar as primeiras rachaduras na estrutura do Estado Novo. Essa era a grande contradição, o paradoxo que ficou impossível de sustentar. Pensem bem, como que o Brasil envia a força expedicionária brasileira para lutar contra ditaduras fascistas na Europa, enquanto aqui dentro o regime era uma ditadura com fortes inspirações fascistas? A conta simplesmente não fechava. A pressão interna começou a aumentar, com manifestos pedindo a volta da democracia, e o cenário internacional mudou completamente com a vitória dos aliados. Essa combinação criou uma verdadeira contagem regressiva para o fim do regime, como a gente pode ver nessa cronologia dos fatos. E aí acontece uma das maiores ironias dessa história toda. Surge um movimento popular imenso, o queremismo, com gente na rua pedindo "queremos Getúlio". Mas foi justamente esse apoio popular que apavorou os militares e as elites conservadoras. O medo de que Vargas usasse essa força das ruas para se perpetuar no poder acabou acelerando o golpe que o tirou de lá em 1945. E então, o que fica da era Vargas? Fica um legado muito, mas muito complexo. De um lado, os direitos trabalhistas que até hoje regem as nossas vidas e um projeto de industrialização com o Estado forte. Do outro, uma herança de poder centralizado, de populismo, de um jeito Vargas de fazer política que de várias formas a gente continua discutindo no Brasil até hoje. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais federaisdoensino@gmail.com.